Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Estamos gravando este vídeo no meio da Copa do Mundo, mas no finalzinho de junho, o mês LGBT, o mês da parada gay, das maiores do mundo, aliás, né? Talvez a Isso aí. maior do mundo. Se pá Que maior, esse hein? ano, que esse ano perdeu muitos patrocinadores, então é importante aí a gente manter em mente quem tá do lado, quem não tá, na hora que precisa, não é mesmo? Isso vale para muitas coisas. Exatamente. É isso. Gente, aqui a gente tem feito vários vídeos de recomendação totalmente aleatórias. A gente fez toda a Copa, né? Pra quem não viu aí, tem acho que 7 vídeos da gente indicando um livro pra cada país da Copa. E hoje a gente veio aqui indicar livros LGBT pra vocês, um livro pra cada sigla, para letra da sigla, enfim, a gente vai ver o que que sai aqui, porque eu descobri que não é tão simples assim. Algumas dessas, umas partes da sigla são um pouco mais difíceis do que outras. Quando vai chegando para pro final das siglas ali, É, há eu vou dizer dificuldades no assim. mercado nacional, né? LG, eu diria que G, né? Livros Sim. que são os mais fáceis da gente encontrar. LB começa a ficar um pouquinho mais complicado. T tem melhorado um pouquinho mais. Daí pra frente, a gente ainda precisa de um pouco mais de representatividade, eu diria, É, é, né? é nesse caminho. Mas vamos na ordem. LGBT, livro lésbicos, livros com personalidades femininas, em relacionamentos estáticos, malucos, sáficos. Enfim, o que que você tem pra recomendar? Não, vou jogar logo a cartada de todo hétero que quer falar, né? Safo. Não, sacanagem. Ah, Safo de Lesbos, porque se vocês não sabem, lésbico, claro, né? caso vocês não tenham Fala. aprendido. Pois é. Não, mas eu mantive alguma parte das minhas dicas na poesia, porque eu acho que Boa. é um recorte muito profundo que conversa com boa parte dos movimentos contraculturais que a gente tem dos anos 60 para cá, sacou? Uhum, Então tem uma galera, não só no Brasil como na América Latina, então tem uma galera que sempre representou, sempre lutou bastante, escreveu bastante e que foi tendo reconhecimento só por agora, e tem uma galera nova que está subindo. Nessa de galera nova que está subindo, tem uma série da Companhia das Letras de poesia, que eles têm umas capas bem coloridonas, né? E uhum, tem a da Bruna Mitrano, Ninguém Quis Ver. E tá. esse é o livro visceral. É para apaixonar os desapaixonados no sentido, Os sabe? cínicos. Exatamente. É para fazer Entendi, crer o descrente, entendeu? entendi. É uma Muito parada bom. forte, pesada, poesia muito crua, muito porrada na cara mesmo. Me surpreende, inclusive, a Companhia das Letras publicar, tendo em vista a carta de É, poetas dela. bom. Mas que Hum, bom, né? Que tem essa permeabilidade aí. E eu gosto muito da Bruna Mitrano, das que publicam, assim, recentemente, né? Nos últimos 15, 20 anos aí. Acho ela um excelente nome. Então, acho que minha primeira dica fica como Ninguém Quis Ver. Mas você vai muito querer ver bom. depois desse vídeo. Incrível, Importante. incrível. É importante lembrar que a gente tem um episódio dedicado ao Voragem, do Tanizaki, Sim. que eu vou deixar tudo linkado aí que a gente comentar, como sempre, mas acho que foi um dos primeiros livros de literatura japonesa que tinha um relacionamento lésbico, chocou a sociedade, ainda mais uma sociedade tão conservadora e fechada. Então, tem todo um episódio aqui dedicado a ele, se você quiser ouvir mais. Vale a pena ler o livro, maravilhoso. Eu vou indicar Entre Dentes, da Kristen Arnett, que ela vai falar aqui da questão da maternidade lésbica, principalmente porque ela é mãe de menino. Então ela passa muito tempo lidando com a questão, né, do relacionamento, né, que é um relacionamento como qualquer outro, então elas têm problemas, elas têm questões que elas precisam resolver, mas ela passa o tempo inteiro se questionando sobre a influência masculina no filho. Então, é essa questão de se culpando, né? Porque a sociedade fala o tempo inteiro do que é você criar uma criança e ela cria um menino. Então, ela fica o tempo inteiro pensando se ela é o suficiente para criar esse menino. Então, eu acho que tem 2 livros que eu vou indicar hoje que vão falar de maternidade, mas esse aqui fala de uma maternidade desse ponto de vista, dessa pressão social, de gênero, né? Que fala o tempo inteiro o que que essa criança precisa. Porque, de fato, o que a criança precisa é dos pais.
é das mães, é dos dois Sim, pais, é de quem cuidar delas, né? Então, as influências que a gente tem na vida, às vezes sua maior influência masculina não é o seu pai, é um professor que é foda, né? A mesma coisa feminina. Então, ela lida com tudo isso enquanto ela tá também lidando com essa questão de ser mãe de casa, né? De estar em casa o dia inteiro, da parceira ser muito mais bem desenvolvida, ter uma carreira muito mais. Então, assim, questões que todo relacionamento tem, ela tá lidando, e aí tem agrega um pouco essa questão de ser uma mulher lésbica, uma mãe lésbica de um menino. Então, achei um bom livro, eu li recentemente. Não é o melhor livro que vai falar de maternidade aqui que eu vou trazer para vocês, mas eu acho que a gente precisa falar muito mais, né, dessas questões de famílias LGBTs, que eu acho que é importante também, porque famílias são famílias. Então, tá exatamente, né? valendo, né? Boa. Pois muito bem, a gente falou que livros gays são muito mais, hoje, muito mais representados dentro da sigla, mas mesmo assim, conte-me aí que dica ou dicas você tem. Aí eu venho com talvez o maior representante do surrealismo no Brasil, né? O Hum, grande guru, xamã, sei lá como ele se chamava de tanta coisa, Roberto Piva. Roberto Piva, cara, tem a poesia reunida dele que foi publicada no Retrasado em 2023, uhum, é, que é simplesmente fantástico. E, e ele é essa parada, tipo, ele movimentou o submundo da arte paulistana durante muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas. Ele experimentou muito, o acervo dele é incrível. Enfim, é um cara pioneiríssimo e todo mundo tem que ler um pouquinho de Roberto Piva, pirar junto, sabe qual é? O cara era muito foda. boa, muito bom. Eu vou indicar o livro que eu li junto com a Nath e a Yumi. A gente leu Um Dia Eu Vou Escrever sobre esse lugar, do Binyavanga Vainaina, e a gente fez um bebendo e lendo lá no Instagram, que era literalmente a gente lendo, falando do livro enquanto enchia a cara. É muito divertido. Mas ele é um autor queniano, ele escreveu muito sobre a África, ele passou muito tempo na África do Sul, na Uganda, em Gana, em Togo. Então ele fala muitas vezes de países, de como esses países se relacionam entre eles, que era uma coisa que a gente estava falando muito na questão da Copa, né? A gente não tem muito disso. A gente não conhece muito também as coisas dentro da própria África, né? Como isso lida. Então, ele fala muito disso. E ele é esse observador cultural, mas ele também era um homem homossexual na África. Então, ele também, no livro dele, o final do livro dele, inclusive, se eu não me engano, ele morreu de AIDS. É um livro belíssimo, é uma autobiografia que não fala só disso, tá? Isso é só um pequeno pedaço da biografia dele. Ele tem uma história de vida muito bonita como um todo, assim, que eu acho que vale a pena conhecer. Então, eu acho que esse livro saiu pela Capulana, que a gente já comentou aqui também algumas vezes. Se você quer ler literatura africana, é uma excelente editora para acompanhar. É isso. Então, é Capulana boa, Wins. né? Incrível. Incrível. Vamos então começar. As letras, fica um pouquinho mais difícil, né? B, bissexual. Me conte, o que que você tem pra recomendar? Cara, eu fui procurar porque, assim, tem aquela questão, né? A gente leu muitas coisas até em conjunto de personagens que transitavam, né? É, E iam de acordo com as suas preferências, mas não dá exatamente para definir como um livro com a temática da bissexualidade ou o personagem que coloca a uhum, bissexualidade no cerne do enredo. Pesquisando, eu achei um livro interessante, que é uma espécie de distopia, né? Do Eric hum, Novello, Ninguém Nasce Herói, em que o protagonista hum. Eu Chuvisco acho que eu já li esse livro. o protagonista Chuvisco é Hum, essa encarnação da resistência e ele abrange não só essa questão distópica política geral, mas como ela atinge os corpos, etc, né? E o Chuvisco muito vai bom. levando isso para frente. Eu achei muito curioso, achei muito interessante. O próprio enredo, a forma como ele foi trabalhado pela editora, né, com a sinopse e tudo mais, me deu vontade de ler. Me parece ser Uhum. um livro de transição ali para o jovem adulto e tal, né? Isso, é um livro. Esse é o que eu mais Eu lembro acho dele, que é é o que é que um a livro um gente pouco mais encontra muito jovem. como recomendação no mercado nacional, inclusive, né? No geral, assim, é o que mais tem vindo Isso, quando se sim. relaciona com a temática. Então, mas esse eu achei muitíssimo interessante. Eu achei, assim,
eu fiquei curiosíssimo pra ler, de verdade. Achei muito Muito maneiro, bom. muito Manda maneiro. ver, muito bom. O Eric Novello é um bom autor. Ele é tradutor, né? Ele já traduziu grandes nomes, inclusive. Sim, sim. E se aventura, se eu não me engano, esse foi o primeiro livro dele, ou um dos primeiros. Ele tem se aventurado, mas ele já lançou mais, eu acho. É muito bom mesmo. Eu vou recomendar um que eu acho que dá para dar umas voltas em algumas letras, porque ela abrange muita coisa, que é o Menina, Mulher, Outra, da Bernardine Evaristo. Ele poderia estar, né, estar em mais de algumas letras aqui, porque é um grupo até considerável de mulheres fora do padrão. Mas eu vou colocar aqui no B, porque eu acho que existe, mesmo dentro do movimento LGBT, conversando com os amigos meus, existe ainda o preconceito contra a bissexualidade, porque muita gente acha que é uma questão transitória, até você decidir para que lado você vai. Então, existe ainda uma conversa dentro do próprio movimento sobre isso. E eu acho que a Camila Van Hodelf, eu não sei se você já leu esse livro, ela traduziu o livro todo em linguagem neutra. Então, foi um dos primeiros livros, eu acho, traduzidos em linguagem neutra. Então, ele causa um estranhamento na leitura, né? Pra gente, assim, é uma questão muito estranha de você ler um livro inteiro traduzido dessa forma, até você pegar o ritmo e entender, e você meio que normaliza aquilo, que eu acho que é também um metacomentário sobre a própria questão que o livro traz, que é essa questão de você não ser igual, mas que eventualmente você não é igual baseado no quê? Eventualmente você é totalmente igual a todo mundo, não é mesmo? Então enfim, a Bernardine Evaristo tem sido uma autora muito aclamada, né, desde que ela apareceu no cenário, eu acho que tem muita razão para isso. E eu acho que essa tradução da Camila é muito bonita no que ela se propõe. Então, vale a pena conferir, viu? Belíssimo livro. Eu comecei a ler e parei, como quase todos os livros da minha vida, né? Quem não? Quem nunca, não é mesmo? Acontece. Exato. Vamos para T, trans. A gente tem muita coisa aqui, hein? A gente já falou bastante aqui de Tem literatura e de cinema trans também, né? A gente tem também, episódio. também. Vou deixar linkado tudo aí para vocês. Mas É, diga-me. o resgate é bom, você vai ter um trabalhinho mesmo. Tem bastante coisa. Pois é. Cara, eu fui pesquisar alguma coisa diferente e tem Uhum. uma autora brasileira. Eu gosto muito, que é a Eliana Alves Cruz, que escreveu Água de Barrela. E ela Tá, tem famosa. Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, que Uhum. conta, é uma ficção histórica que se passa em 1732, no Rio de Janeiro. Uma mulher trans negra, né? À época Nossa, amei. escravizada. Então, Não precisa de quase. Você vê que não precisa de quase nada pra me vender um livro, né? Ai, eu é, sou muito fácil. Você falou duas coisas eu já. Ficção histórica com uma mulher trans exato. negra. Exato. E vem na Incrível. linha de editoras, né? A Palas publicou não só a Eliana, como já publicou coisas da Conceição Evaristo. E Verdade. entra naquela trinca de editoras que eu considero que trabalha muito bem com literatura, a literatura preta, per se, mas a Uhum. literatura marginalizada, que vem de comunidades, vem de quilombolas, etc. Que é a Capulana, a Malê e a Palas. Então, Boa. Incrível. é um belíssimo trabalho. Não li ainda, estou curioso para ler, mas só de ser uma ficção histórica em Eu amei. 1732, né, tratando questão de gênero, etc. Como ela vai fazer essa Ai, ai. volta, né, para colocar isso no Exatamente. cerne É da isso que eu quero ver conversa, agora. exatamente. Incrível. Só a ideia de colocar isso no papel já é incrível, né? Rapaz, eu sempre fico chocado do mote de alguns livros, assim, que você vira e fala, quem pensa essas coisas? Incrível. Maravilhoso. A minha recomendação vai ser um livro de não ficção, mas não é uma biografia nesse caso. É o Argonautas, da Maggie Nelson. Eu acho que eu comentei desse livro já faz um tempo, mas enfim. O que acontece? A autora tá grávida e a parceira, ela tem um gênero fluido, mas que ela passa a se entender como homem. Então, ao longo da gravidez, enquanto o corpo dela muda, né, para se tornar mãe, a parceira passa pela transição até completar e virar um homem trans. Então ela também precisa passar por um processo, porque para a parceira dela se torna um homem trans muito passável. Então, o que acontece? Ela vai de um casal lésbico para pessoas que não as conhecem e veem na rua, ver um casal hétero. Então ela também passa a ter, diante dos rótulos que a gente cria para as pessoas, ela também muda.
Então ela vai estudar a questão, né, da transexualidade, ela vai estudar também para entender tudo que o parceiro dela tá passando, como é que funciona tudo isso. E ela também se coloca nessa análise, porque o que que isso significa dentro dos rótulos que a gente conhece para ela. E eu acho que é um jeito, é belíssimo, tá? O livro é lindo, porque é literalmente uma pessoa estudando para entender a pessoa que está do seu lado, né? Para entender as dores, para entender as necessidades dessa pessoa. Então, ela realmente vai estudar para aceitar o que ela precisa aceitar, mas para se reconhecer também nesse novo relacionamento, né? E também não deixa de ser um comentário sobre a superficialidade dos rótulos, né? Que a gente cria um relacionamento heterossexual, enfim, não faz diferença nenhuma. Então é belíssimo, é um livro curtinho, mas que eu achei muito emocionante de ler, sabe? Muito bonito você tirar um tempo da sua vida para ouvir o que a sua pessoa quer, precisa, e falar, olha, eu vou aprender sobre isso por você, eu vou estudar isso aqui, eu vou aprender, a gente vai fazer isso junto. É belíssimo, é um belíssimo comprometimento assim dela. Então, Argonautas, Meg Nelson, lindo, absolutamente lindo. Esse tá na minha listinha também. Já tá aqui É bom. separado. A Gia Berspettin já falou muito bem dele também. Sim, Então, eu me sinto um pouco mais segura de dar essa dica pra vocês, grande porque já passou defensora pelo do livro. aval. Sim. Então, já passou pelo aval aí de uma pessoa que a gente adora. Eu vou falar assim, olha, das próximas letras, eu tive uma certa dificuldade de achar todas, eu achei só duas. Mas me conta aqui que você tem pra alguma, vamos deixar em aberto. O que mais você achou de recomendação? Cara, eu trouxe mais um exemplar que eu acho que eu venho falando desse livro direto e gostaria de marcar de novo. Eu vou marcar Hum, como literatura queer, que é, tá bom, que é um pouco dessa justo. expressão um pouco mais generalista, talvez, né? Posso Uhum. estar errado. Que é o Pouco Hombre, Escritos de uma Bicha Terceiro-Mundista, do Oh, Pedro muito bom. Lemebel. Né? O Ótimo. Lemebel é simplesmente fantástico. Né? Da mesma categoria, talvez até mais louquinho do que o Roberto Piva. Né? Inclusive, um filme baseado num livro dele foi um dos que a gente assistiu pro Cinema 3, Exatamente, né? exatamente. Infelizmente, a gente tem pouquíssima coisa traduzida dele aqui. É, Uhum, é. um casal de amigos viajou para o Chile. Eu pedi para eles darem uma procurada em alguma coisa do Lemebel também nas principais livrarias. Eles não conseguiram me trazer nada. Então parece que Hum, não é uma falta de circulação só no Brasil. Parece que curioso. passa a ser algo da América Latina. Ou talvez eles não tenham procurado direito também, né? Acontece. Mas é um cara que. É um livro que está direto em promoção, então já fica mais um incentivo, porque dói Verdade. menos no bolso, né? E é simplesmente fantástico. O Lemebel é um artista de Vale primeira a pena. categoria. Vale a pena ler. Muito bom. Demais, 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 demais. Eu vou também recomendar um que eu não li ainda, mas que eu quero ler esse ano ainda. Eu falo isso, eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas enfim. É o para Intersex, que é o Middlesex, do Jeffrey Eugenides. A gente teve uma fase Eugenides aqui, né? Eu lembro que saiu muita coisa junta, e aí você nunca mais ouviu falar do cara. É E isso saiu pela aí. companhia também. Basicamente, ele conta a história da Calliope, de Calliope, né? Que ela nasce duas vezes, uma como menina e uma como menino. E ela vai tentar entender o que que isso quer dizer, vai estudar a história da família, e aí ela vai descobrir coisas que dizem que coisas inesperadas, vamos dizer assim. Então, é um livro que já me foi muito bem recomendado. O Gênesis é muito famoso pelas Virgens Suicidas, que virou filme, um baita filme bom. Mas não li o livro também. Mas esse aqui é um que eu fiquei muito curiosa. E tá assim, ele tá já na fase de estar na minha bancada do lado da cama. Isso já é um passo a mais, entendeu? Que tem estar aqui na estante, num buraco negro. Aí tem ir para o lado, a mesinha do lado da cama. E tem o ler. Então, tá caminhando. Ele tá lá desde maio, mas tá lá, Tá né? bom, Então, tá bom. então já, Pouco tempo, já pô, um mesinho evoluiu. só. Um mesinho só. Ele já saiu do buraco negro. Enfim, é isso. Tem mais alguma coisa daí? Cara, especificamente para esse vídeo, não. Eu acho que vale Boa. lembrar que a gente já tem bastantes livros É, comentados. O Camila Sousa Fichada, que a gente com fez. certeza. Tem um episódio Né? dedicado a ela, maravilhosa, completamente. E, Eu vou linkar tudo que a gente achar, tá, gente? Vai estar aí embaixo de alguma forma. Tudo que a gente já fez aqui de literatura queer, vai estar aí. Mas eu vou adicionar só uma recomendação, então, que é porque eu li A Vida Invisível de Ed La Rue, mais cedo no ano, e eu vi ela ser descrita como pan em alguns fóruns, porque
A gente tem uma história aqui de um pacto fáustico de uma menina de 16 anos que abre mão da alma porque a família ia casar ela lá em 1300, sei lá, com um velho caquético. E aí ela entra no bosque, encontra um ser e troca e vende a alma dela, basicamente. E aí o troco é, olha, tá bom, você não vai casar com esse homem, você vai viver eternamente até eu querer a sua alma, né, até eu resgatar a sua alma, mas ninguém nunca vai lembrar de você. Então você vai conhecer uma pessoa, você vai dar a voltinha, essa pessoa não vai saber mais quem você é. E o livro vai contar como ela vai viver 300 anos dessa forma, até ela entender a vida que você troca, essa questão de você ser visto, né, de você ser lembrado, essa questão de você ser reconhecido, como isso pesa pra gente, mais ainda pra uma pessoa que fica sozinha no mundo, né? Porque ela literalmente fica sozinha. A pessoa que ela acabou de conhecer, ela pode contar a vida inteira dela. Quando ela for no banheiro e voltar, a pessoa já não sabe quem ela é. Então é uma história muito bonita sobre a importância de você ser visto, e reconhecido, lembrado e amado, né? De como a gente precisa de comunidade, eu acho. E aí eu vi em alguns comentários ela ser descrita como pan porque ela é muito fluida nesse quesito de relacionamentos, né? Ao longo dos anos ela também vai, ela se relaciona com o que ela quer, quando ela Uhum. quer. Então eu coloco aqui nessa lista. Mas assim, é um livro muito bonito. A Ed LaRue é da V. Schwab, que é uma autora de livros jovens, e esse foi o primeiro livro adulto dela. E eu achei muito ousado você já atacar um pacto fáustico assim. No primeiro livro adulto, achei, poxa, gata, tá Mas ela bom, não é a, comprei. a, a mesma autora que tem um calhamação que é cheio de cálculo, não sei das quantas. Ah, não, essa é a Ref Kwang, que Ah, é eu a sempre de. confundo as duas. Eu acho que nesse caso a RF Kwang é um pouco mais, tem um pouco mais qualidade de caneta ali, mas eu gostei muito desse livro, assim, achei uma ousadia razoável, tá? De verdade. E divertido, assim, você lê tranquilamente, umas 400 páginas você lê rapidinho, é Bom, bom livro, e aí também não tem muito peso essa questão, né, de sexualidade e tudo mais, então acho que também mostra como isso, de fato, na nossa vida, não tem o peso que a sociedade às vezes coloca, sabe? sim. Só dizendo, Se você só puder só dizendo. viver tranquilamente, né? Tá em Pois é, paz com cara. você mesmo. Sim, Só não encher o saco de ninguém. Só exato. isso, né? Mas é isso. Como a gente disse, tudo vai estar linkado aí embaixo, tudo que a gente já falou aqui. A gente tem, sei lá, acho que quase 10 anos já de conteúdo, né? Imagina, 2028 a gente vai fazer 10 anos. É isso aí. A Que gente, com- doideira. a gente começou na Copa, então fica Foi, fácil exato. marcar. Foi na Copa de Exato. 2018. Foi. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem recomendações, como sempre. Deixem recomendações de livros aí embaixo pra gente, livros que a gente precisa ler, livros de representatividade LGBT, até para quem também assiste os vídeos, ter mais recomendações. Então é sempre bom a gente compartilhar isso. E é isso. Nos vemos no Isso. próximo vídeo. Isso, sempre. Segundo semestre E tchau. chegando com força total. Tchau, tchau.